Então, vamos para o nosso dia 11. Então, tarefa do dia 11. Reconhecer a nossa fonte. E quem é a nossa fonte? Quem é que nos deu a vida? Pai e mãe. Então, independente se tu conhece, se tu não conhece, se tu conviveu ou não com o teu pai e com a tua mãe, foram eles que te deram a vida. A tua vida chegou até aqui através desse pai e dessa mãe. Então, sem críticas, sem julgamentos, porque eu falava ainda hoje de manhã a respeito disso, sobre as historinhas que a gente conta, né, para nós mesmas, as historinhas que a gente fica inventando na nossa mente. Por que inventando? Porque se me falaram alguma coisa a respeito do meu pai e da minha mãe, são historinhas que eu escutei de alguém, né? Então, qual é que é realmente a verdade? Eu escutei da boca deles alguma coisa a respeito disso? Então, sem julgamentos por isso, enquanto eu não escutar a história, né, da boca da própria pessoa e tirar as minhas próprias conclusões, são só historinhas. Então, vou dar um exemplo. Quando a minha mãe fala que meu avô foi uma pessoa muito ruim, né? Que o pai dela foi uma pessoa muito ruim. E eu acredito nisso. E eu passo isso adiante. Sai, meu avô foi uma pessoa muito ruim. Ok, mas foi ruim para quem? Para ela, como filha. Então ele foi uma pessoa ruim como pai para ela, ou ele foi uma pessoa ruim como esposo para a mãe dela? Porque para mim ele nunca foi ruim. Eu só repito que ele foi ruim porque eu escutei a minha mãe repetir que ele era uma pessoa ruim. Entende como a gente fica inventando historinhas e a gente fica acreditando nessas historinhas e passando essas historinhas adiante. Então, independente do que aconteceu, a tua vida veio através de um pai e de uma mãe. Então, é preciso honrar. O que é honrar? Não é conviver, não tá enfiado na casa, não é pedir opinião para a tua vida, não é nada disso. É simplesmente honrar e tê-los no coração. O que é tê-los no coração? É entender que a minha vida chegou através deles. Se não fossem eles, eu não estaria hoje aqui. Então, é simplesmente isso, honrar a vida que eu recebi deles, porque é a coisa mais importante que eu tenho hoje, né? E se não fossem eles, eu não estaria aqui. Então, honrar, né, a nossa fonte, pai e mãe, é principal para a nossa vida ir adiante. Porque enquanto eu estou fazendo cobranças, enquanto eu estou criticando, enquanto eu estou julgando aquilo que me faltou, dizendo que eles não foram bons pais, eu estou olhando para trás. Eu estou fazendo cobranças, eu estou olhando para trás. E quem está olhando para trás não está vivendo, porque a vida acontece para frente. Então, no momento que eu parar de olhar para trás, de fazer cobranças, né, de coisas que me faltaram, eu vou olhar para frente e a minha vida vai fluir. A minha vida vai adiante. Então, e respeitar também a ordem, né? Eles vieram antes, eles são os grandes. Eu sou pequena como filha deles. E assim, né, segue. Eu sou grande perante meus filhos. E os meus filhos são pequenos perante mim. E assim continua. Então, quem chegou antes é que é o grande na história. E depois, os pequenos. Então, isso é bem importante nós olhar com atenção para a nossa fonte, né? Então, honrar, entender, né, que tudo veio através deles e seguir a minha vida. Que nem eu falei, não preciso ficar convivendo, não preciso ir lá pedir opinião, não. Outra coisa é honrá-los de que forma? Sendo apenas a filha deles, né? Quando eu estou sendo filha, eu estou realmente no meu papel, né? Eu estou no meu lugar de força. O que é ser somente a filha? É não dizer o que eles devem fazer, não se meter nas coisas deles, porque eles são grandes o suficiente, né? E daí a gente pensa assim, como que eles sobreviveram tanto tempo antes da minha chegada? Então, eles dão conta, eles conseguem sobreviver hoje também, né? Apesar de estarem com uma idade avançada, eles dão conta, porque eles sobreviveram bastante tempo sem a minha presença e sem a minha ajuda. Então, hoje também eles dão conta. E não ter pena dos nossos pais, né? É confiar que eles dão conta, eles são grandes, eles são fortes e eles conseguem carregar essa mochila, né? Porque quando a gente tem pena das pessoas, a gente tira a força delas. Então, honrá-los, olhar com amor, honrar
e fazer menos cobranças, né? Porque quanto mais eu faço cobranças, né, daquilo que me faltou, eu tô olhando para trás e também tô sendo egoísta, porque provavelmente se faltou para mim, faltou para eles também, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se faltou, né, para mim, se eu faço alguma cobrança, provavelmente faltou também lá dos pais deles, né, dos nossos avós. Então, ter essa consciência, isso é muito importante para a nossa vida prosperar, para a nossa vida ir para frente e para a gente passar a vida adiante, né? E como que a gente passa a vida adiante? Através dos nossos filhos. E quem não tem filhos, através do nosso trabalho. A gente está servindo, está compartilhando, está ajudando com as pessoas. Tá bom? Então, a tarefa do dia 11 é essa, é reconhecer a nossa fonte, olhar com amor e ter no coração os nossos pais.